Nossa, você é cubana? Que legal! Eu sou grande fã de Cuba. Cuba é um paraíso. Eu queria que o Brasil fosse como Cuba. Eu sou comunista, eu sou grande fã do Che, do Fidel e de tudo que acontece na ilha. Eu acho que Cuba é um país perfeito. Você vem de Cuba? É verdade que lá não tem papel higiênico? Como foi a primeira vez que você usou papel higiênico aqui no Brasil? E você veio nadando? Você fugiu de lá? Como foi para você sair da ilha? Tipo, você deve ser família dos Castro, família do Fidel. A família dela deve ser do governo, por isso que ela tá aqui. O pai dela deve ser médico. Essas são as coisas que eu mais escuto quando eu falo que eu sou cubana. Dois extremos totalmente opostos e só 1% das pessoas que falam comigo tem uma posição mais neutra. A verdade é que é difícil num país que está tão dividido politicamente tentar falar de coisas de Cuba. Cuba, como qualquer país, tem defeitos e virtudes. Mais defeitos do que virtudes. Mas as pessoas não estão dispostas a ouvir isso e a ter essa conversa. O primeiro grupo das pessoas que falam comigo aqui no Brasil são as pessoas de direita. Geralmente as conversas são as mesmas. Cuba não serve, Cuba é uma... Geralmente, quando eu falo ou faço alguma postagem falando sobre a música de Cuba, a cultura de Cuba, minha vida em Cuba, minha família, meu bairro, eu recebo ataques como volta pra Cuba, já que tá tão bom assim, por que você não vai morar lá? Como se o fato da ilha estar sofrendo por tudo que ela sofre anulasse a cultura da ilha. Por que não dá para entender que um país, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com essa política absurda que acontece nele, pode ter uma cultura rica e a gente pode chegar a amar aquele país. E eu amo Cuba, eu amo igual eu amo o Brasil. E quando vocês falam que não tem papel higiênico ou que não tem nada lá de valioso, eu fico me perguntando, quando vocês andam na rua, vocês falam para um mendigo: olha que legal, você é mendigo, você não tem uma casa. Ou então, olha, você é mendigo, você não tem comida? Tem comida para hoje? Não tem, né? Quase nunca você tem comida. Vocês não falam isso, vocês se solidarizam e vocês tentam mostrar apoio. Mas comigo não acontece isso com muitas pessoas de direita. Geralmente são ataques por eu falar que eu estou com saudade da minha família ou das praias, que de fato as praias da ilha são maravilhosas e a ilha, o pedaço de terra, não tem nada a ver com a política de lá. Mesmo falando que eu sou totalmente contra o governo, contra as injustiças que acontecem, mesmo se as pessoas querem que eu seja tão contra que eu anule o fato de eu ser cubana e o fato de que, além dessa política toda, temos uma ilha incrível. O outro grupo que me aborda são as pessoas de esquerda. Geralmente a pessoa de esquerda que eu digo é a pessoa socialista, comunista, que tem cartazes do Fidel na casa deles ou que admiram demais o Fidel, o Che e Cuba. Essas pessoas veem Cuba como um paraíso, nunca moraram em Cuba, às vezes até visitaram e por serem pessoas de faculdade ou pessoas que têm algum estudo relacionado ao fato de poder fazer um intercâmbio em Cuba, terminam tendo um tratamento especial em Cuba e criando um conceito da ilha que não é o conceito do cubano. Cubano de a pé, como a gente fala, cubano que vive o dia a dia da ilha. Então essas pessoas passam por cima da dor da gente para colocar Cuba como um paraíso. E Cuba não é isso, magoa. E eu penso assim, geralmente esse grupo de pessoas são pessoas que levantam a bandeira do racismo, né? De ser antirracista. E a gente tem uma coisa muito comum aqui no Brasil, que é o local de fala. A gente diz que uma pessoa branca não sabe o que é racismo porque não viveu na pele. Então, se uma pessoa preta estiver falando que ela sofre racismo, a gente simplesmente cala, escuta e aceita que aquela pessoa está se sentindo ofendida e está se sentindo vítima de racismo. Mas isso não acontece quando eu falo, por exemplo, que em Cuba a gente sofre sim, que a gente em Cuba tem muitas limitações e que Cuba tem que mudar, porque isso que a maioria do cubano quer. Essas pessoas geralmente não aceitam isso e querem discutir, geralmente com termos filosóficos, termos e palavras de faculdade, como Cuba é bonita. Então se fazem um discurso muito bem elaborado sobre todos os benefícios que tem de Cuba. O pior é que esses dois grupos, geralmente, eles comparam Cuba com outros países. Sendo que os problemas de Cuba não dá para comparar nem com o Brasil, nem com os Estados Unidos, que geralmente são os dois países que eles comparam, ou então com a América Latina. A gente tem que analisar cada país individual como ele é, e a gente não pode jamais justificar um erro com o outro. Não significa que porque o capitalismo ele é ruim, a gente vai querer um socialismo
como o que tem em Cuba, pelo menos, que é um socialismo onde dita regras, onde você não tem liberdade, onde você tem que adorar figuras como o Che, o Camilo ou Fidel, e a pessoa tem que ter liberdade de escolher o que ela quer politicamente falando. Ela tem que ter a liberdade de escolher quais são as figuras que ela quer se representar, e se ela quiser isso. E lá em Cuba a gente não tem isso, a gente tem uma educação que doutrina a gente desde que a gente é criança. Então esses dois grupos do extremo magoam, no caso, por um motivo ou por outro. As pessoas de esquerda me magoam na hora que eles subestimam a dor que é viver em Cuba. E muitas dessas pessoas nunca viveram lá. Sem contar o grupo de pessoas que são adolescentes ou jovens, sobretudo jovens que estudam em faculdade, que acabaram de entrar na faculdade e se sentem revolucionários e querem defender a bandeira de Cuba sem parar e dizer, bom, eu quero escutar um cubano, quero saber como que realmente é ser cubano e viver em Cuba. A gente não tem essa voz aqui no Brasil. Se eu dizer que Cuba tem coisas boas, essas pessoas de esquerda vão fazer de tudo para me colocar no ponto, você é comunista, você é do PT, você defende o PT, você é de esquerda. E se eu falar para uma pessoa de esquerda que Cuba tem muita coisa ruim que precisa mudar, eles vão dizer que não é verdade e vão me dar 1000 argumentos como se viver na prática já não valesse por tudo. Tem um terceiro grupo, que é o grupo que eu levo na alma, que são as pessoas mais compreensivas, as pessoas de bom senso, que independente de serem de esquerda ou de direita, conseguem ouvir, conseguem ter uma mente mais aberta e debater os assuntos. E mesmo tendo esses argumentos, por exemplo, pessoas de esquerda que são comunistas, que são socialistas, mesmo com toda essa ideologia, eles conseguem entender que o sistema não é o problema, e sim as pessoas, e que o sistema de fato na prática pode ter alguns problemas e que a gente tem que usar Cuba como exemplo para não cometer os mesmos erros, e ao mesmo tempo pessoas de direita que conseguem entender que mesmo não concordando de jeito nenhum com o governo de Cuba e mesmo não querendo isso para o Brasil, Cuba tem coisas maravilhosas sim e que não podem ser anuladas e que tem que ser faladas. Esse terceiro grupo acho muito inteligentes, muito abertos ao diálogo e são pessoas que realmente querem um Brasil melhor. Todos querem, mas essas pessoas em específico não destilam ódio acima da minha vivência em Cuba, que sempre é polêmica. Só para lembrar, se você quer um lugar melhor, você não pode ser orgulhoso só porque você está indo contra uma ideologia, bater de pé com que aquela coisa é boa. Você tem que analisar pelas pessoas que moraram no local. A principal voz de Cuba temos a gente, os cubanos. Só a gente sabe o que se vive lá. Se a gente diz que lá não é bom, e se tem tanta gente dizendo pro mundo que lá não é bom, então você tem que entender, aceitar, assim como vocês fazem com todas as causas. E se vocês querem muito um sistema socialista e comunista, ok, isso o Brasil tem que se resolver. Mas Cuba não serve como exemplo, de jeito nenhum.